Então, hoje nosso caso clínico é de uma fratura no cotovelo em criança. Chegou uma criança no pronto-socorro, no pronto atendimento, gênero masculino, de 5 aninhos, 5 anos de idade. A história que a mãe relata é que a criança caiu da própria altura sobre a mão esquerda e com a mão espalmada no chão. Então, a gente tem um quadro aqui que teve uma lesão indireta, porque ele bateu, o impacto foi na palma da mão, no chão, mas ele está com dor no cotovelo. Então, foi um trauma que a gente chama de indireto. Se o trauma fosse, por exemplo, aqui no punho, né, fratura de rádio distal, fratura de escafoide, a gente pode chamar de trauma direto. Ossos que podem ter sofrido fratura quando o paciente fala assim: cair com a mão espalmada no chão. A gente pode ter uma fratura indireta no úmero, fratura de clavícula, pode ter fratura de rádio, una ou no cotovelo, ou fratura de escafoide, que eu já comentei com vocês. Então, tem várias regiões que podem ter sofrido fratura, por isso que é tão importante a gente fazer um exame físico, né? Quando é criança, a gente já acende a luz para algumas fraturas que são as mais comuns. Então, quando chega criança, a gente sempre pensa em punho, fratura de rádio distal, que é até um terço, né, até 35% das fraturas em crianças é de rádio distal, é de punho. Ou pode ser alguma fratura da região do cotovelo, que aí envolve úmero distal, ou una e rádio proximal. Então, tem ali uma articulação com 3 ossos, a gente tem, né, 3 articulações nessa região do cotovelo, que podem ter sofrido fratura. Quais são as 3 articulações do cotovelo? A articulação entre o úmero e a una, a articulação entre o úmero e o rádio, e a articulação entre o rádio e a una, que é a rádio unar proximal. Além disso, pode ter também fratura na região do ombro, do úmero proximal ou de clavícula, por exemplo. Mas essas 3 são as mais comuns da infância. Então, a gente vai acender uma luzinha e já vai começar a pensar nelas. Essa criança, aqui tá menininha, mas é menino, né, no nosso caso clínico, mas eu pus uma fotinha de uma menina aqui com dor. Dor e limitação funcional no cotovelo esquerdo, então ficava com o quê? Com o cotovelo quietinho para não doer. Limitação funcional, não está conseguindo usar esse membro para pegar objeto, para movimentar. Então, a gente chama isso de limitação funcional. E acaba sendo uma proteção álgica, né? Ele protege o membro para não sentir dor. Não tinha nenhuma comorbidade, nem uso de medicamento, nada importante, nada digno de nota, a gente vai focar no caso e na queixa ortopédica realmente. Então, se a dor dessa criança é ali no cotovelo, a gente vai pensar, então, em todas as estruturas do cotovelo que podem ter sofrido fratura. A gente, por enquanto, não vai pensar em rádio distal nem número proximal, que são comuns. Agora nós vamos focando, igual um funil, a gente vai descendo as nossas hipóteses diagnósticas e as possibilidades até a gente encontrar qual que é o nosso diagnóstico. Então, quais estruturas poderiam ter sofrido lesão aqui na região do cotovelo? Fratura de úmero distal, fratura da una proximal, olecrano, né, ali na região proximal da una. Luxação, pode ter sido uma luxação ao invés de fratura. Fratura do côndilo, ou fratura do côndilo lateral ou do côndilo medial. Fratura de Monteggia, fratura da cabeça do rádio. Lembrando que a fratura da cabeça do rádio às vezes pode ser difícil de ser visualizada, então existem incidências especiais de radiografia para a gente conseguir ver. Uma delas é chamada fratura de Greenspan. A gente fala disso em um outro momento quando falar de fratura da cabeça do rádio, mas às vezes você já está ali com o caderninho, já está anotando algumas informações importantes, você já pode pôr um asterisco aí, porque existe incidência radiográfica especial para ver fratura de cabeça do rádio. Então, o que que a gente pode encontrar no exame físico dessa criança? A gente pode encontrar dor, limitação funcional, pode ter inchaço, que é o edema, pode ter uma deformidade, principalmente se for uma luxação, por exemplo, vai ter aquele cotovelo com uma deformidade, escoriação, né, que é um ralado, machucado mais superficial, pode ter uma equimose, que é um roxo, e aí quem estiver anotando aí no caderninho, abre outro asterisco, que eu vou falar uma coisa importante aqui. Equimose é diferente de hematoma. Hematoma é quando a gente tem uma coleção de sangue. Essa coleção de sangue pode ser superficial, profunda, intracraniana, intramuscular. É uma coleção de sangue dentro do corpo. Não importa se você está conseguindo visualizar a cor dessa coleção de sangue ou não. Se você fala equimose, aí sim você está falando do roxo que aparece. Então, quando você sofre uma pancada, um impacto ali direto,
e tem um roxo, a gente chama de equimose. Ou então, teve um entorse de tornozelo, que não é um impacto direto, mas machucou as estruturas, ficou roxo, também chama de equimose, porque a gente está vendo o roxo ali na pele. Isso é equimose, que é diferente de hematoma. E também a gente pode ter alterações neurológicas ou vasculares. Então, a gente também vai avaliar isso aqui no exame físico do paciente, né? A gente vai avaliar o pulso, principalmente o radial e o ulnar, e a gente vai fazer a avaliação neurológica do membro superior. São 3 nervos que a gente vai avaliar no exame físico neurológico dessa criança: o nervo mediano, o nervo ulnar e o nervo radial, que são os 3 nervos principais 3 nervos do membro superior. Como que a gente faz a avaliação? A gente sempre avalia parte motora e parte sensitiva, tá? Então, a gente vai testar a sensibilidade dessa criança, pedir para mexer os dedinhos, fazer ok, abrir e fechar os dedos, né? Pedir para fazer tesoura. Para quem não tem ainda uma facilidade com esse conteúdo, eu até coloquei uma imagem no Instagram, se vocês descerem aí, vocês vão encontrar. Tá umas 20 imagens aí para baixo, ó. Lá no Instagram tem essa imagem aqui da mãozinha, com verde, rosa e azul. Aqui eu fiz um resumo de como avaliar os nervos no membro superior. Então, eu coloquei aqui a distribuição sensitiva, que é a sensibilidade, que são os dermátomos, que é a região sensitiva, e a função motora, né? Fazendo aqui o pedra, papel, tesoura, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí, se você quiser entrar mais em detalhes disso. Além disso, a gente, na inspeção, no começo do exame físico desse paciente, lembrando que, asterisco aí, o exame físico é composto de 4 etapas. Primeira etapa é a inspeção, segunda etapa, palpação, terceira etapa, os movimentos e quarta etapa, os testes especiais ou manobras específicas. Então, no comecinho ainda, na inspeção, na avaliação visual do paciente, eu já posso identificar alguns sinais que vão ainda mais florear ali o caso para eu chegar no meu funil de hipótese diagnóstica, né, para eu fazer o meu raciocínio clínico. Um desses sinais é essa equimose clássica na fossa cubital, né? A gente tem a fossa poplítea atrás do joelho e a fossa cubital aqui na região anterior do cotovelo. Então, essa equimose, ela tem inclusive um epônimo, né? Quando a gente dá um nome específico para alguma alteração, alguma classificação na ortopedia, a gente tem um epônimo. E aqui a gente tem o sinal de Kirmison, e às vezes isso cai em prova, né? Que é essa equimose na fossa cubital. Ela é clássica dessa patologia que a gente está falando aqui hoje. Pode aparecer em outras? Pode. Mas ela é clássica dessa que a gente vai falar aqui hoje, principalmente porque essa que a gente vai falar aqui hoje ela é muito comum. Além disso, tem um sinal que acontece quando existe uma fratura, que é essa que a gente vai falar aqui hoje, ela desvia e um fragmento dessa fratura belisca o músculo, principalmente o bíceps, e aí belisca e interpõe, de forma que o músculo fica preso. Ele vai ficar preso e vai puxar junto ali as estruturas mais superficiais, fazendo essa covinha. E essa covinha também tem um epônimo, é o Pucker Sign, sinal de Pucker. Então, mais um nome novo aí para a gente aprender, tá bom? Então, quando a gente vê isso no exame físico, a gente já vai pensar nessa patologia que a gente vai falar aqui hoje. Além disso, podemos encontrar o quê? Um inchaço, um edema tão grande que a gente tem lesões entre as camadas da pele. E quando isso acontece, pode ter uma coleção entre essas camadas, porque teve ali um deslizamento entre as camadas da pele e entre essas camadas acumulou um líquido. Acumulou um líquido seroso, que aí vai ser transparente, ou um líquido hemático, que aí vai ser de aspecto sanguinolento, igual essa imagem aí. Se é só um líquido seroso, se é uma bolha com um líquido mais transparente, quer dizer que foi um deslizamento entre as camadas da pele, mas que não foi tão importante, mas teve um edema, teve um machucado ali. Mas se esses flictenas, se essas bolhas, elas estão com um conteúdo mais sanguinolento, igual essa imagem, quer dizer que foi ainda mais grave esse trauma, a energia de trauma foi ainda maior. Então, o que são flictenas? São essas bolhas, tá bom?
E tem alguns nomes na literatura que às vezes aparece, flictema, né? Outro flictene. Então é flictena, com N e A no final, tá bom? Então a partir de agora vocês vão sempre escrever certo aí também no prontuário. Então esse foi um caso grave, tá? Esse é um outro paciente que teve a mesma lesão, a mesma fratura, mas foi uma energia de trauma maior. Esse paciente caiu de uma altura e por isso teve esse edema importante aí. A gente chegou, recebeu o paciente, fez a anamnese, fez o exame físico, agora a gente vai solicitar uma radiografia para investigar o que aconteceu. Se foi uma luxação, se foi uma fratura, né? As radiografias iniciais do cotovelo no trauma é a P e perfil, são as duas principais que eu vou solicitar. Claro que se eu suspeitar de fratura de cabeça do rádio, já falei para vocês lá no começo da aula, que existe a incidência de Greenspan. Essa incidência ela é especial para ver a cabeça do rádio, porque ela tira a interposição. O rádio e a una, eles ficam um atrás do outro no perfil. Então, a gente tira essa interposição quando a gente angula a radiografia e consegue ver a cabeça do rádio certinho. Mas como aqui não é a nossa hipótese diagnóstica principal, a gente vai solicitar as duas incidências de trauma, que é o AP e o perfil. Então, a gente obteve aqui essas duas imagens. À esquerda, a radiografia antero-posterior do cotovelo esquerdo e à direita, a radiografia em perfil do cotovelo. Alguém chutaria algum diagnóstico aqui? Alguém construiu algum diagnóstico até agora? Tem algum raciocínio clínico, alguma hipótese? Me conta aí no chat se alguém já começou a construir algum raciocínio, se tem alguma hipótese, se conseguiu ver alguma coisa nessa imagem, né? Já dá para ver aí o nosso diagnóstico. Primeira coisa, tem luxação ou tem fratura? O que vocês viram aí? O que vocês acham? Manda aí no chat, vamos ver. Pode chutar. Nós estamos aqui é para treinar, nós estamos aqui é para. Vamos lá. A Júlia falou luxação, o Marco falou fratura. Marco Bittencourt é de onde? De outro país, Marco? A Aline achou que tem uma luxação. Fratura de úmero distal, Ana Carolina. Ah, doutor Marco de Angola, seja bem-vindo. Zeno acha que é uma luxação. Então, vamos lá. Vamos construir o nosso raciocínio aqui agora com a imagem. Deixa eu ver se eu consigo utilizar um pincel. Consigo. Muito grosso, vamos pôr mais fino. Então, ó, esse aqui é o nosso húmero, né? Vou desenhar aqui para vocês. Esse aqui é o húmero distal. Essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, é a fise de crescimento. Não é fratura, tá? Essa linhazinha aqui. E aí a gente tem o nosso rádio. Esse é o rádio proximal. A gente ainda não tá vendo a cabeça do rádio, porque é uma criança ainda muito novinha, mas vai aparecer com o tempo a cabeça do rádio aqui. Mas ainda não apareceu esse centro de ossificação. E aqui a gente tem a una proximal. Então, basicamente, a anatomia do AP é essa aqui. O húmero está articulando com o rádio e com a una está articulando com o rádio. Então, a gente tem aqui as três articulações. Quando a gente fala em luxação, que é o que algumas pessoas sugeriram, a gente está pensando em quê? Em perda da congruência daquela articulação. Quando a gente perde o encaixe daquela articulação, né? Quando a gente tem uma luxação, perde esse encaixe completamente. Quando tem uma subluxação, perde um pouquinho só desse encaixe. Nesse caso, a gente tem um encaixe preservado. O húmero continua articulando com o rádio e com e a una articulando com o rádio. Então, não perdeu essa congruência, o encaixe continua. Então, não teve uma luxação nesse caso. Vamos, inclusive, examinar aqui, ó, o perfil. A gente tem o húmero distal, a gente tem a una proximal, o olécrano, e a gente tem o rádio proximal, cabeça do rádio. Então, ó, o húmero está articulando onde ele deveria. Então, está encaixadinho. Se fosse uma luxação, consigo mudar a cor? Acho que não, né? Ah, consigo, ó.
Se fosse uma luxação, o húmero estaria aqui em cima, por exemplo, e a una aqui embaixo, tá vendo? Se tivesse perdido esse contato, esse encaixe, seria uma luxação, mas não é o caso. Eles continuam aqui, ó, encaixadinhos, então não é uma luxação. Então, a gente já sabe, eu já dei a dica aqui, que se não é uma luxação, então provavelmente vai ser uma fratura. Vamos encontrar essa fratura aqui, então. Vou apagar todo esse desenho que eu fiz, e agora a gente vai novamente examinar e avaliar aqui a superfície óssea. Então, a gente começa como? Pela cortical óssea, a gente segue uma linha pela cortical óssea, então vamos começar pelo húmero, aqui tá seguindo uma linha certinha, aqui tem o côndilo, né? A gente vai ter aqui a linha fise de crescimento, aqui não é fratura esse risquinho, tá, gente? E quando a gente chega aqui, olha só, tem um dente, vocês conseguem ver? Não tem continuidade igual tinha do outro lado. Não tem continuidade igual aqui, ó, no rádio, olha, como que é contínuo certinho, ó. A una também, contínua certinho, ó. Mas quando a gente chega aqui nessa região, tem um dente aqui, uma interrupção, um degrau aqui, ó, nessa parte. O que que é isso aqui? É um sinal para a gente que houve ruptura da cortical. Isso é o quê? A fratura. A fratura está aqui. Não é essa linha branca, tá? Eu vou até refazer, ó. Observem bem que tem uma parte mais escurinha, mais pretinha. A gente chama isso de rádio transparente, quando está mais preto. Então, é aqui a fratura do paciente. Ó, a fratura do paciente começa aqui e vem aqui, ó. Conseguiram ver a fratura, agora que eu mostrei? Me conta aí no chat, se deu para ver. Enquanto isso, eu vou desenhando aqui do lado direito. Deu para ver, né? Ótimo. Então, agora vamos desenhar aqui, ó, a una certinha. Olha aqui a cortical óssea da una, certinha. Agora, vamos ver a cortical óssea do rádio, certinho. Vamos ver a cortical do húmero. Opa, cheguei aqui, já tem um dentinho. Vamos do outro lado. Opa, cheguei aqui, tem outro dentinho. Enquanto a parte de baixo tá bonitinha. Então, o que que a gente vai trazer de informação aqui? Que teve ruptura de cortical aqui e ruptura de cortical aqui. Então, a fratura dele está nessa região. Então, a gente está vendo aqui a mesma fratura, só que primeiro a gente vê de frente, a esquerda, que eu mostrei de vermelho, e a direita é a fratura vista de lado, que é o perfil, né? É a mesma fratura. Como a gente tem as regiões anatômicas do húmero, aqui seria a diáfise, aqui seria a metáfise e aqui seria a epífise, aqui a gente tem os côndilos do húmero. Então, essa fratura vermelhinha, a gente chama de fratura acima dos côndilos, porque os côndilos são aquelas duas bolinhas rosa que eu mostrei para vocês, que é a anatomia óssea, né? Inclusive, quem já é aluno, que eu vi aí, o Zeno já é aluno, tem aula de anatomia óssea lá dentro do Ortho Academy para vocês. Então, a gente tem uma fratura que está acima dos côndilos, que são essas duas bolinhas aqui. Então, uma fratura supracondiliana, uma fratura acima, supracondiliana, acima dos côndilos. Então, esse é o nome dessa fratura. Então, aqui também, ó, a gente está vendo os côndilos e a fratura está aqui acima dos côndilos, certo? Então, fechamos o diagnóstico com a radiografia, nem precisou fazer tomografia, ressonância, nada. Então, é difícil de ver? Inicialmente, sim, mas se a gente vai seguindo passo a passo de uma avaliação radiográfica, a gente consegue identificar. Não vou apagar tudo para vocês verem de novo a radiografia zerada, sem nada. Agora ficou mais fácil de ver a radiografia aí, né? Agora que eu mostrei, a gente foi passo a passo, a gente consegue ver a radiografia com a fratura supracondiliana. É uma fratura de húmero distal. Por quê? É a região distal do húmero. A gente tem a região proximal do húmero, que está no ombro, a gente tem a diáfise do húmero e a gente tem a região distal do húmero. Então, é uma fratura da região distal do húmero, mas se eu quero explicar ainda melhor onde ela está, eu vou falar que é uma fratura supracondiliana. Até aqui, ok? Manda um ok aí se vocês estão acompanhando.
Ok, beleza, combinado. Então, vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, o que que eu fiz para vocês? Eu dei um zoom. Eu dei um zoom para vocês conseguirem ver certinho aqui, ó, onde tem a ruptura de cortical, onde tem a ruptura de cortical, que a fratura vai estar aqui. E aqui da mesma forma. Ela vai vir daqui até aqui. Essa parte pretinha, rádio transparente, é a fratura. Nossa fratura está aqui nessa região. Então, eu só dei esse zoom para ficar mais fácil de ver. Então, vamos para o próximo slide agora. Tem que fechar esse pincel, pronto. Então, mostrei a fratura, agora onde eu já tinha desenhado para você, se eu não conseguisse desenhar aqui ao vivo. E tem algumas linhas que a gente sempre observa na radiografia de cotovelo de criança. Então, quais são essas linhas? Então, a primeira linha que a gente vai observar é a linha da cortical anterior do úmero. Então, a gente vem na cortical anterior do úmero, traça uma linha e vai ver a continuidade dessa linha. Essa linha, ela tem que intersectar, ela tem que cortar o terço central do capitelo. Então, vamos lá, vamos entender essa frase complexa, que parece complexa, mas a gente vai clarear as ideias aqui agora. Então, a gente vem, traça uma linha na região, na cortical anterior do úmero. Então, é uma radiografia em perfil, tá? A gente vem e pega aqui o capitelo. Esse é o capitelo. O capitelo é dividido em 3/3. Então, a gente vai dividir ele em 3/3. E essa linha, ela tem que cortar o terço central do capitelo. Esse é o normal. Então, quando a gente tem uma fratura sem desvio ou anatomia normal do cotovelo da criança, essa cortical anterior vai cortar, vai intersectar esse terço central do capitelo. Aprendemos um marco radiográfico aqui. Então, vamos observar na imagem do nosso paciente se houve se respeitou essa regra, né? Então, vamos lá, na anatomia normal do nosso paciente, a gente tem aqui, vou fazer das mesmas cores para ficar mais fácil, vamos lá, no verde. Cortical anterior do úmero. Continua na cortical anterior do úmero. Olha onde a cortical anterior do úmero foi, sendo que meu capitelo está aqui. Se eu dividir meu capitelo em 3, fazendo mais redondinho. Se eu dividir meu capitelo em 3, gente, é difícil, viu, desenhar com mouse, mas tá indo, ó. Onde tinha que passar essa linha? Essa linha tinha que estar passando aqui, ó, intersectando, cortando o terço central. Vejam como não está. O que que isso significa? Que é uma fratura que desviou. É uma fratura desviada, é uma fratura que perdeu a anatomia normal do cotovelo. A anatomia radiográfica normal, ela não está respeitando a linha normal da anatomia. Então, teve um desvio, essa fratura saiu do lugar. Ela levou o fragmento para trás. Esse fragmento aqui de osso que está quebrado, ele tinha que estar aqui, ó. Então, o capitelo, ele tinha que estar aqui, com a linha anterior cortando o meio do capitelo. Beleza? Compreenderam a cortical anterior? Posso passar para o próximo sinal? A próxima avaliação? Sim? Posso passar? Me dá o ok aí. Todo mundo participando no chat, porque eu quero que vocês aprendam o que eu estou falando aqui. Vocês entenderam? Que a linha normal corta a cortical anterior e tinha que passar no centro do capitelo. Esse aqui é o normal nesse slide. E o do nosso paciente não está. Ok. Então vamos lá. Vai mandando ok aí, vamos conversando. Qual que é o segundo marco, né? O segundo traço, o segundo ângulo, a segunda medida radiográfica que a gente tem que avaliar? A angulação anterior do capitelo. Então, o capitelo, ele tem uma angulação de 30 a 40 graus. O que que é isso? O normal é que eu tenha uma linha central do úmero
era para estar reta essa linha que eu estou desenhando, mas a azul está reta. E o capitelo, ele vai fazer com essa linha uma angulação de 30 graus. Ou seja, o húmero, ele não está assim, ó, fazendo aqui, ó, retinho. Ele vai jogar para frente. O capitelo, ele é um pouquinho para frente. Essa é a anatomia normal dele. De forma que ele parece o quê? Um taco de hóquei, né? Então, esses 30 a 40 graus é a anatomia normal. Vejam aqui na imagem, né? A bolinha. Por que que parece uma bolinha separada? Porque ainda não fundiu os centros de ossificação. Essa criança ainda não terminou de fazer o crescimento. Então, aqui a gente tem uma fise de crescimento, que é uma placa de crescimento que ainda não fechou. E o capitelo, no adulto ou na criança, ele tem essa angulação, ele é um pouquinho mais para anterior, formando aqui um ângulo de 30 a 40 graus. O nosso paciente, ele não tem isso. O nosso paciente, olha só, nosso paciente, opa, ele não tem o taco de hóquei. Realmente eu tenho que fazer o undo. Nosso paciente aqui, ó, ele vem para cá, tinha que ter uma angulação, então o capitelo era para estar aqui, e fazer aqui 30 a 40 graus. Não está fazendo. Olha como que ele está indo para trás, na verdade. Então, está mostrando que não está respeitando a anatomia radiográfica normal no nosso segundo parâmetro de avaliação, tá bom? Então, não está respeitando. O que isso significa? Que a fratura está com desvio, é uma fratura desviada. Geralmente, as fraturas desviadas, elas são de tratamento cirúrgico, mas cada fratura tem uma angulação aceitável. Algumas eu aceito até X% ou tantos graus de angulação. E aí, para isso, a gente tem, assim, uma literatura enorme para definir o que é cirúrgico ou conservador. Mas, de modo geral, quando desvia, eu tenho que ficar atento. Que tanto que desviou? Esse tanto que desviou é aceitável para eu tratar com gesso ou esse tanto que desviou é muito que eu vou ter que fazer cirurgia? Esse é o raciocínio, tá? E temos mais alguma avaliação aqui? Vamos ver. Ah, aqui é só a avaliação do taco de hóquei, mostrando que à esquerda de vocês não tem o taco de hóquei formado, né? Que é a angulação de 30 a 40 graus, que é o nosso paciente, e a direita para vocês é o normal. A direita de vocês é o normal, que é o que é esperado. Então, aqui está a fratura. Esse é um desenho esquemático mostrando onde está a fratura. É uma fratura supracondiliana, acima dos côndilos. Então, a imagem de cima aqui dá para ver a fratura em AP e aqui a fratura em perfil. Qual que é a diferença da imagem de cima para a imagem de baixo? Aqui em cima não tem desvio. Olha só, eu tenho o taco de hóquei, eu tenho a linha da cortical anterior cortando, intersectando o terço central do capitelo, né? Então, essa aqui é uma fratura supracondiliana sem desvio. Já de baixo, ela é com desvio, tá todo bagunçado, os dois fragmentos giraram um em relação ao outro, tem desvio rotacional. Então, essa é a diferença. Em cima é uma fratura sem desvio e embaixo é uma fratura com desvio. Esse slide vale a pena até dar um print aí, porque isso sempre é perguntado em prova e na sabatina do preceptor. O que seu preceptor vai perguntar? Então, vamos lá. A fratura supracondiliana é a mais frequente do cotovelo de criança, sendo responsável por até 70% das lesões do cotovelo. Ela tem uma maior incidência entre 5 a 8 anos de idade. Isso cai em prova. Criança mais nova, pensar em outros diagnósticos. Criança mais velha, pensar em outros diagnósticos. Mas se tem 5 a 8 anos de idade, é batata. Provavelmente será fratura supracondiliana. Os meninos, gênero masculino, é mais acometido, eles fraturam mais essa região. E a queda em cotovelo esticado, hiperextensão, é um mecanismo de trauma mais comum. 98% das crianças que têm essa fratura caíram com o cotovelinho esticado e bateram a palma da mão no chão, tá? Então, isso aqui sempre cai em prova, anota aí e registra essas informações. Bom, como quase toda fratura, a gente tem uma classificação. Qual é a classificação mais utilizada para a fratura supracondiliana? É a classificação de Gartland. Ela é dividida em 1, 2 e 3, e algumas literaturas mais atuais trazem também o tipo 4. O tipo 1 é uma fratura no desplazada, ou seja, sem desvio. Eu coloquei essa imagem em espanhol porque foi a que eu achei mais bonitinha, que eu achei que visualmente mostrou melhor, por isso que eu coloquei. Mas aí eu vou traduzindo aqui para quem tiver dificuldade. Então, fratura sem desvio seria a Gartland 1.
que é essa imagem aqui, ó, de cima, que eu mostrei para vocês. Fraturou, quebrou, mas os fragmentos continuam ali no mesmo lugar anatômico, respeitando os parâmetros radiográficos anatômicos normais. Então, essa é a gártula tipo 1. Como que a gente trata? A gente vai imobilizar esse paciente com uma tala de gesso. Se não tiver muito inchado, às vezes dá até para fazer um gesso por 3 semanas. Cotovelinho em 90 graus, tá? 90 graus de flexão do cotovelo. Bota uma tipóia e vai resolver. O Gartland tipo 2, ele tem um desvio da fratura, mas ainda tem preservado uma conexão da cortical posterior. O periósteo aqui posterior, ele ainda está intacto, o que facilita muito, né, que essa fratura seja colocada no lugar, ou seja reduzida para tratar. Pode ser que consiga fazer uma redução fechada, sem ter que abrir ali, fazer cirurgia, às vezes só faz a redução fechada. Mas na maioria das vezes é uma fratura instável, que vai perder essa redução. Por isso que considera-se uma fratura de tratamento cirúrgico quando tem o desvio. Já o tipo 3, além de desviar anterior, também desvia posterior, tem ruptura das duas corticais, não tem periósteo aqui intacto. Então, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, a gente tem que reduzir, colocar no lugar e fixar. Como que eu vou ver que ficou no lugar se eu vou fazer isso sem cortar o paciente, né? Chama redução fechada ou redução incruenta. Eu vou utilizar um raio-x instantâneo, que a gente chama de fluoroscopia ou radioscopia, que é aquele intensificador de imagem, é um arco em C, que eu faço o raio-x lá durante a cirurgia, vejo a posição dos ossos, coloco aquela fratura no lugar, faço a manobra de redução e fixo aquela fratura. Geralmente a gente fixa com pino, que é o fio de Kirchner. Vocês já ouviram falar? Fio de Kirchner. Então, quem é residente, com certeza já ouviu falar, mas talvez se tiver algum acadêmico aí, talvez nunca tenha escutado falar fio de Kirchner. Então, a gente vai fazer a redução sobre fluoroscopia e vai fixar com o fio de Kirchner. A Aline nunca ouviu, então agora aprendeu. É um pino metálico, tá, Aline? A gente tem de vários tamanhos, várias espessuras, tem de 1.0, 1.5, 2.0. Então, a gente geralmente aqui vai usar ou 1.5 se for uma criança mais novinha, mas aqui 5 a 8 anos já dá para usar um 2.0 e a gente vai cruzar esses pinos e já vou mostrar para vocês. A gente vai fixar esse pino. Para entrar com esse pino no osso, a gente precisa de uma furadeira. A gente não consegue introduzir na mão. Então, a gente vai usar uma furadeira, é uma cirurgia mesmo, anestesiado, paciente lá dormindo, geralmente criança a gente tem que entubar, então é anestesia geral, a gente vai fazer campos estéreis para fazer a cirurgia, montar a mesa cirúrgica, tá? É uma cirurgia mesmo. Só que é uma cirurgia que a gente fala com redução incruenta, porque não teve que abrir, cortar e ver o osso, né? Quando a gente tem que abrir, cortar, ver o osso para pôr no lugar, a gente chama de redução cruenta, que é o oposto, tá? Então, quem quiser anotar esses termos novos, redução incruenta, que é a redução fechada, e redução cruenta, que é a redução aberta. Então, para tipo 2 e 3, quando tem uma fratura desviada, a gente vai fazer a cirurgia. Quando a gente tem o tipo 4, a gente também tem associado o desvio rotacional. Então, é uma fratura muito mais complexa, muito mais difícil de ser reduzida, né? A gente às vezes tenta a redução várias vezes durante a cirurgia e não fica bom. Aí a gente vê que tem um desvio rotacional e muitas vezes a gente tem que abrir, ver os dois ossinhos, encaixar os dois ossinhos para fixar. Aí é um tratamento mais complexo, às vezes acontece, que seria o tipo 4 que foi adicionado na classificação depois com os anos, tá bom? Esse exemplo do livro, por exemplo, é uma tipo 3, ou seja, tem ruptura das duas corticais, tanto anterior quanto posterior, numa criança de 7 anos. E está dentro da nossa epidemiologia, porque eu falei para vocês que a criança entre 5 a 8 anos de idade. Bom, aprendemos então a fazer o diagnóstico, a ver a radiografia e classificar. Agora vamos tratar esse paciente. O tratamento vai ser conservador com gesso, se for o tipo 1, e talvez precise de reduzir, que é o tipo 2 e 3. Nesse caso, é uma redução incruenta, se tudo der certo, com a fixação com os pinos metálicos, que é o fio de Kirchner, que a gente às vezes fala só fio K, para abreviar, mas é a mesma coisa, tá? Então, quando o fio de Kirchner e fio K é a mesma coisa, mas vocês vão ver em prontuário médico escrito fio K diversas vezes, e tudo bem. E pode ser necessário ter que abrir e ver a fratura para fazer uma redução aberta, que é a redução cruenta, quando for
uma fratura muito desviada e muito complexa. Em últimos casos, pode ser preciso placa e parafuso, mas isso geralmente é reservado para pacientes adultos, porque essa criança ainda tem a fise aberta. Então, a gente só trava com o fio para não machucar a fise de crescimento, a placa de crescimento, para não atrapalhar o crescimento desse osso. Porque se a gente coloca uma placa, um parafuso, a gente pode fechar a fise ou machucar a fise de forma que o osso vai crescer mais de um lado ou do outro, criando deformidades desse cotovelo. Então, a gente vai trazer vários prejuízos para esse paciente. Não se usa geralmente placa e parafuso. A gente vai reservar a placa e parafuso para os adultos, tá? Não é para toda fratura. Estou falando isso aqui para fratura supracondiliana, tá? A gente também usa fio de Kirchner em adulto, fratura do punho, por exemplo. A gente usa placa e parafuso em fêmur de criança. O que eu estou falando aqui, esses conceitos são para essa fratura de cotovelo supracondiliana, que é da região distal do húmero, tá? Então, tratamos esse paciente. Como é que ficou? Fizemos a cirurgia, fixamos com o fio de Kirchner e olha como que a gente recuperou os parâmetros da radiografia. Então, na radiografia em AP, a gente nem vê mais a fratura, e na radiografia em perfil, aquela bolinha que estava lá para trás, a gente trouxe ela aqui para frente, de forma que a gente vai ter a cortical anterior intersectando o capitelo. Aqui ela não está não dá dando para ver, na verdade, que ela está intersectando o terço central. Por quê? Porque a imagem de intensificador de imagem, ela não é tão detalhada igual uma imagem de radiografia, mas aqui a gente tem uma partezinha do capitelo mais para anterior. Precisa recuperar 100% das angulações? Não precisa recuperar 100% dos parâmetros radiográficos, mas você precisa, pelo menos, melhorar esses parâmetros em uma porcentagem, uma angulação aceitável para esse paciente crescer sem deformidade, tá? Então, isso é que a gente busca na cirurgia. Talvez não fique 100%, mas a gente vai recuperar em angulações aceitáveis. Depois da cirurgia, eu vou cortar esse pino, fazer um curativo e vou colocar uma tala de gesso para proteger esse membro, para manter esse membro ali em 90 graus imobilizado. E além disso, eu vou colocar a tipoia. Orientações: deixar os dedos livres para o paciente movimentar, para reduzir edema, né, para não ficar rígido os dedos. Então, lembrar sempre dessas informações e orientações para o paciente no pós-operatório.